A partir do exemplo anterior, onde nós discutimos a produção consumindo o concreto e a produção usando a modelagem TAG ou o profile da aplicação do recurso na atividade para justificar existir o recurso antes dele ser consumido e não recebendo durante a execução, eu fiz esse vídeo para mostrar mais recursos de modelagem que já foi utilizado inclusive no passado, mas que serve como uma ilustração para possíveis necessidades futuras. Imaginemos os mesmos trabalhos, nas mesmas condições, com as mesmas tags de direcionamento, de uso de recurso e com o mesmo volume de concreto utilizado naquela condição de utilizar o concreto no ato e não durante. A gente vê o ato quando nós colocamos o profile. Aqui é o fixed e nós mostramos o concreto, profile, do lado, e nós podemos ver que o consumo é no ato. E nós tínhamos o fornecedor, que era uma atividade com uma duração definida, arbitrada no momento em que a gente criou, com o objetivo de suprir de forma constante um grande tempo de execução a ser calculado pelo projeto. O que eu fiz agora foi colocar esse fornecedor à mercê do resultado do cálculo. O programa vai agendar e, enquanto agenda, ele define que uma hammock, que é essa aqui, vai existir fornecendo. Quanto mais para frente as atividades vão para efeito de agendamento, atendendo às restrições, mais tempo de vida tem o projeto, mais tempo de fornecimento o fornecedor vai cumprir. Então não teremos aqui um fornecedor mapeado e modelado com 100 dias para uma execução de 30, 60 ou 70. Teremos aqui uma hammock, que será comandada pelo início e fim de produção. Mas essa hammock vai ser um pouco mais complexa. Serão 3 hammocks. Um fornecedor, outro fornecedor, outro fornecedor. São 3 fornecedores diferentes, com o mesmo concreto, com capacidades de entrega diferente e que poderiam despachar aquelas 4 unidades TAG e 6 unidades TAG de forma compartilhada, de forma proporcional. Então, nesse caso, nós teríamos o quê? A primeira capaz de 25, mas não todo dia. Eu coloquei um calendário aqui específico, que não é todo dia, é um calendário especial do fornecedor A. Ele só fornece o conjunto numa data, por algum motivo de trabalho, processo, logística deles. O segundo também não é todo dia e o terceiro também não é todo dia. Eu vou fazer detalhado para que seja possível entender o calendário que eu coloquei arbitrário para fins de exemplo. Nós temos aqui então que o fornecedor A entrega os 2 tipos. Aliás, aqui eu deveria ter só 27 metros cúbicos. E esse aqui só 90 metros cúbicos. Pronto. Então vamos lá. O fornecedor A só fornece uma vez por semana nas segundas. O fornecedor B só fornece uma vez por semana nas quartas. Então são quantidades diferentes, datas diferentes e poderiam ter até valores diferentes. Eu não coloquei aqui, mas eu alerto que já passamos por isso. Fornecedores diferentes, com datas diferentes, quantidades diferentes
e valores diferentes. No nosso caso, no nosso modelo aqui, eu estou até utilizando as tags que foram modeladas para tentar chegar na hora, antes de fazer o trabalho, para não ter que ficar acumulando concreto, o que parece uma coisa não razoável. Então aqui nós temos essa formatação. Eu coloquei aqui também, calculando dentro do Simple Scheduling, né? É uma coisa assim que inviabiliza. Eu preciso fazer com que o algoritmo analise no modo padrão, respeitando a prioridade das atividades, e eu também quero que ele faça primeiro as atividades menores. Respeitando as prioridades, eu quero que ele faça primeiro aquelas atividades menores, por algum motivo particular. E depois eu defino o recurso operador que eu tenho e eu coloco como materiais o concreto. Não vou trabalhar agora com os drivers ou com as tags. Vou botar o concreto. E esse concreto não vem de um fornecedor, vem de 3. Vamos ver como é que a coisa fica. Eles fornecem... Mas eles forneciam 1 mês ou 2? Agora fornecem tantos meses quanto a vida do projeto definir. E a vida do projeto vai do início ao fim, e esses marcos comandam a existência das hammocks. Elas vão crescer o quanto for necessário para garantir o fornecimento dos produtos. Claro que a modelagem poderia fazer com que uma hammock fosse mais curta que a outra em função de contratos, mas aqui eu coloquei de modo simplista. E nós encontramos aqui viabilidade de produção, novo padrão de tempo, com um detalhe. Eu aqui pedi para que, respeitando as prioridades, parece que isso é importante, eu quero fazer primeiro as que têm duração mais curta. Então aqui nós temos as prioridades, primeiro, e a duração mais curta. Aqui está a duração curta, maior. Segundo nível de prioridade, duração curta, maior. Então, eu oriento o algoritmo e o objetivo era basicamente mostrar que nós temos como modelar fornecedores do mesmo produto, do mesmo material, do mesmo insumo, com calendários diferentes, talvez com preços diferentes, com taxas de variação de preço diferentes, moedas diferentes. Isso é fluido? Sim, isso é fluido, porque as hammocks se ajustam no tempo necessário e não faremos um contrato de 1 ano, porque não sabemos o quanto o sistema vai nos proporcionar de prazo de execução. Como eu disse, eu usei o modo padrão, mas eu posso usar o modo avançado. Ele mantém a priorização secundária e a data de 27/1 passa para 14/1. E as hammocks continuam funcionando, agora menos, de 27 para 14, acho que caiu uma semana, talvez, ou mais. E aí nós temos menos uso da hammock, digamos assim, talvez um saldo menor de concreto ao final. Dia a dia, esses picos vermelhos não são significativos, porque é quando não acontece nada, ou o valor acumulado para entender que não vai faltar concreto nessa obra. Claro que se nós pedíssemos para colocar a tag também, caso elas fossem eficientes no nosso trabalho de modelagem, coisa que até agora nós não vimos,
para fins de concreto, para fins de orientação e liberação de trabalho, vamos ver se há alguma mudança. De 14 passou para... Era 14, né? Passou para 12. O que parece que as orientações, as restrições, começam a atrapalhar agora não só as prioridades, como as durações que eram escolhidas como menores primeiro. Não é mais menor primeiro, mas foi respeitado aqui a prioridade. Então, respeitar a prioridade e também as ordens de liberação e também o fornecimento de cada um dos fabricantes de concreto e também a menor duração parece que é uma coisa complicada. O algoritmo fez o melhor que ele podia pelo Advance. Se fôssemos fazer a otimização, não temos como ajustar a segunda escolha. Mantivemos a prioridade, mas nós não temos como ajustar a segunda escolha. Então, a data de 12/1 passa para 11/1. Aí ganhamos um dia. Mas se havia uma tentativa de respeitar o meu desejo de fazer as mais curtas primeiro, não rolou. Embora as prioridades possíveis foram respeitadas e também respeitados os parâmetros de restrição. Vou deixar com Advanced, ordenando pelo início, e nós encontramos 12/1. Custo, fornecimento de material, consumo de material. É claro que o material que está sobrando, produzido pelas usinas, nós não vamos utilizar. Mas aqui percebemos que, comprando a quantidade certa, elas têm condição de fornecer.